Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. Se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Não se esqueça, o YouTube, a plataforma, tem desinscrito alguns de vocês. Então, confere os vídeos. 8 da manhã, oração da manhã. 18 horas, os estudos, ok? Não se esqueça de se inscrever no meu segundo canal, Bíblia Falada Mari Garcia. Você vai ler a palavra junto comigo. Você vai ouvir a palavra. Amém? Me segue também nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram e Telegram. Vai ser um prazer ter você comigo lá. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma tradução de um sonho do pastor Dana Coverstone. Já faz um tempo que eu traduzo os vídeos de sonhos do pastor Dana Coverstone. Isso porque eu acho que a maioria dos vídeos são bem evangelísticos e avisos para a igreja. Então, eu acho sempre de muita importância para a vida do cristão abrir o seu coração para ouvir o que alguns irmãos e irmãs recebem de Deus. Mas o importante é que você aí esteja assistindo e depois ore, peça a Deus para que Ele esteja ministrando em seu coração aquilo que Ele tem para falar contigo a respeito deste sonho. É isso que o pastor Dana também deixa bem claro, para que cada um esteja buscando no Senhor a respeito deste sonho. Dito isso, então vamos lá, vamos começar. O título do sonho é As Manchetes, as Ovelhas e as Cabras. Ok, o sonho começou com uma virada nas folhas dos jornais e manchetes, mas um número proeminente foi anunciado lá. Era de 8 bilhões. Eu tive esse sonho durante alguns dias e todas as noites que eu tinha o sonho, eu via bem específico esta manchete de 8 bilhões, população 8 bilhões. Eu via a palavra 8 bilhões e o número 8 bilhões. E foi ficando bem aparente na primeira página dos jornais que eu via. E foi ficando cada vez mais transparente para mim todo jornal que eu via de uma página para outra, de um jornal para o outro. Então eu vi diferentes lugares, Miami, Chicago, Nova York, Washington, D.C., Indianópolis. Então eu vi diferentes jornais de todo o país. A outra manchete outras que começaram a aparecer foram alta criminalidade, pobreza, caos mundial, destacando aquelas coisas que estavam acontecendo. Havia manchetes sobre escola, violência de professores se trancando em seus quartos, ligando para o 911 para ser resgatados, gangues podres de alunos com intenção de violência. Eram esses os tipos de manchete que eu estava vendo. Haviam manchetes também de escassez de alimento e fome, além de pessoas saindo da cidade para a segurança, para buscar segurança no campo, em comunidades, mas aqueles que estavam presos nas cidades estavam se armando e fazendo barricadas em suas casas e apartamentos. Eu vi rodovias alinhadas por milhas de carros com vários deles sem combustível, sem gasolina, essas famílias implorando para sair desta área com pessoas que ainda tinham gás, estavam batendo nas janelas
e pedindo, por favor, me deixe entrar, eu te dou dinheiro, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, por favor, me deixe, por favor, me leve com você. As manchetes, o número 8 bilhões começou a aparecer novamente, e então eu vi um grupo de pessoas ao redor de todo mundo, de nações, onde o mesmo caos estava acontecendo. Eu vi pessoas em todo mundo lutando para sustentar-se, proteger-se eles mesmos, e o crime estava fora do controle. Uma manchete dizia Washington paralisado nas ondas de crime em todo o país. Então eu vi um campo que estava cheio de pessoas de diferentes raças, nações, línguas, roupas. Eles estavam todos em um círculo, apertado, olhando para o céu, mas não se moviam. As manchetes eram retomadas com esses tipos de anomalias meteorológicas, e estava sendo questionado as taxas de mortalidade sem paralelo em 2023. Uma faculdade perdida no mar. Então, o campo retomou a minha vista e as pessoas ainda estavam olhando, mas com mais expectativa. Então, uma manchete que se destacou dizia bancos tornando-se regionalizados, 60% das agências do banco para fechar em 2027. Outro verão vermelho não está chegando. Outra manchete era o presidente será quem? E algumas interrogações. Então o campo voltou à minha vista. As pessoas estão se mexendo, mas ainda observando o céu. Um outro título exibido afirmou, dizendo que o colchão seria inútil agora. O dinheiro não vale a pena ser escondido. Então toda a atmosfera mudou-se. O céu ficou extremamente claro e eu vi outro campo. Este campo estava cheio de cabras e ovelhas. Apenas nos últimos meses eu comecei a perceber que o campo atrás havia uma igreja e um riacho. Então passa ali uma ponte e tem um campo lá atrás. E neste campo que eu vi lá, eles estavam criando ovelhas e cabras, e eles estavam meio que todos misturados. Mas as ovelhas eram brancas e as cabras eram cinzas. As ovelhas estavam olhando para cima e ao redor, e observando com cautela. Em outras palavras, todas as ovelhas sabiam que as ovelhas não estavam com medo, elas só estavam cautelosas, comiam um pouco, olhavam ao redor, olhavam para cima, para um lado, para o outro, mas não estavam com medo. Eu chamaria de uma situação com consciência. Enquanto isso, as cabras se alimentavam e esbarravam-se, tanto nas outras cabras, como também nas ovelhas. E elas estavam bem dispersas quanto aos arredores. Até parecia que estavam incomodando os outros animais. Então houve um leve escurecimento nos céus. Foi quando eu vi o homem que eu sempre vejo caminhar até o portão na frente do grande campo. Ele caminhou silenciosamente, como um pastor com um cajado na mão direita. Ele simplesmente olhou para os animais dentro da cerca. As cabras não prestaram atenção, mas as ovelhas começaram a caminhar em direção aos portões. Alguns se moviam mais rápidos do que outras. O pastor abriu o portão e disse com muita firmeza: venham. Não foi gritando, não foi de maneira espalhafatosa, foi apenas com muita firmeza. Então, imediatamente, as ovelhas se alinharam em uma fila e saíram pelo portão. O pastor moveu seu cajado para a mão esquerda e ajoelhou sobre um dos seus joelhos, e conforme cada ovelha passava, ele se aproximava. E então era como se ele abraçasse com a mão direita, colocasse debaixo do seu braço, de maneira cautelosa, carinhosa. E então iam passando uma a uma.
Então o pastor manteve os olhos no portão. E este pastor, ele mantinha os seus olhos no portão. Quando as ovelhas estavam passando, ele não olhava necessariamente para as ovelhas, ele mantinha o seu olhar para frente, direcionado para estes portões. Ele mantinha o cajado na mão esquerda, abraçava as ovelhas com a mão direita, mas ele mantinha os seus olhos neste portão, observando o que estava por vir. E havia uma cabra que tentou entrar nesta fila. E o pastor se levantou, caminhou por cima, agarrou pelos chifres e lentamente, simplesmente caminhou de volta para a área distante do portão. E então ele bateu no chão com este cajado um tempo, apontou para as cabras. Então ele voltou para o portão e com a mão direita chamou as ovelhas, acenando, e disse: venham, com a mesma entonação de voz, o mesmo volume. Eu olhava e assistia centenas de ovelhas passando. Então o Dana Covestone se emociona, ele está chorando, mas ele continua dizendo. Então ele olhou para mim, este homem, este pastor, este homem que eu sempre vejo nos outros sonhos, essa figura de Jesus. E ele olha para mim e disse: prepare-se para entrar na fila que virá em breve. O Espírito e a noiva dizem: vem. Eu digo: em breve. Então, no sonho, quando ele disse essas palavras a mim, eu realmente comecei a chorar no sonho. Me lembrou um louvor que eu gosto muito, que se chama Venha. E eu lembrei deste louvor que eu canto muito e comecei a chorar. Porque as palavras eram as mesmas que dizem, o Espírito e a noiva dizem: vem. E eu digo: em breve. Então, quando ele disse logo, venha logo, as ovelhas começaram a dançar e pular. Eu ouvi como se fossem vozes angelicais adorando o Deus do universo. Era quase como um som surround ao meu redor. Era a voz de um anjo cantando. Então o céu ficou brilhante, branco e com um lindo tom de azul. E aí eu acordei. Este foi o sonho, mas eu quero compartilhar com vocês algumas outras manchetes que eu também via, que passava rapidamente. Uma delas foi crimes sexuais sobrecarregados nas grandes cidades, DSTs desenfreadas matando idosos, o apocalipse zumbi, novas drogas, transformando usuários em walking dead. A próxima manchete dizia: quem está matando os que não foram eleitos no mundo político? E médico, interrogação. Próxima manchete: governos rastreando equipes de assassinato cruzando fronteiras. Isso não dizia governos americanos, dizia governos no plural. Então eu li apreensão de armas. Outra manchete: os pagãos somos nós liderando as pesquisas. Espionagem clandestina nas redes de congresso da Casa Branca. E isso é muito perturbador para mim. A próxima manchete dizia: cancele os eventos cruzados em cidades democráticas. Próxima manchete: os líderes profanos de DC, Washington DC, pretendem apagar a definição de moralidade. Gates, próxima manchete: Gates fixaram os padrões de tirania médica em esteroides. E a outra manchete: o Ocidente sabe o que está fazendo. Eles engoliram a pílula e conseguiram um veneno. Então, essas inúmeras manchetes foram as que eu vi durante várias semanas que eu tive estes sonhos. Eu peço para vocês que vocês se comprometam num tempo de oração sério, pedindo por essas coisas. Mas a coisa mais importante para mim é que ficou claro que Jesus realmente está próximo do seu retorno. Ele disse: o Espírito e a noiva dizem: vem. Mas, pessoal, muitas coisas ruins estão para vir antes disso. E eu peço novamente, estejam em oração e busquem. Então é isso, queridos, o sonho e o vídeo dele finaliza aqui.
A minha opinião é que realmente nós estamos nos aproximando de esses eventos que ele está descrevendo aí nessas manchetes. São eventos que apontam para a chegada da última semana de Daniel, no final do tempo das dores, descritos em Mateus 24, descritos no Apocalipse, esse início da chegada do Anticristo. Então, nós precisamos estar dispersos, nos preparando, não importa qual é a sua visão escatológica quanto às coisas do fim. O importante é que você esteja ligado a Jesus Cristo, sem temer o fim, mas sabendo que o fim desta era significa o início de uma nova era messiânica, onde reinaremos com Cristo Jesus. Então, aí ele tem também essa parte do sonho, onde ele vê as ovelhas e as cabras, então fica bem nítido ali, as ovelhas alinhadas, toda ovelha sabe a voz do seu pastor, então todos vocês aí precisam estar ouvindo a voz do seu pastor, e para isso é necessário entregar a sua vida para Jesus e pedir perdão dos seus pecados e viver em santidade, buscando ao Senhor todos os dias. Então é isso, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.